sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do AGCast da AGCOM da Universidade AMB Morumbi. Eu sou Ana Faita, estudante de jornalismo e host do seu episódio de hoje. E agora, nessa temporada, eu tenho uma nova pessoa dividindo comigo a bancada, Rafael Domingos. Olá, meu nome é Rafael Domingos, um prazer estar aqui nessa temporada com vocês. Sou estudante de produção musical e fonográfica. E aqui no AGCast a gente conversa com alunos, ex-alunos, professores. A ideia é que seja um papo de aluno para conversar sobre mercado de trabalho, entender quais são suas dúvidas. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Quem é o nosso convidado de hoje, Rafael? É o professor Fábio Shoa. E eu vou contar um pouco do nosso professor para vocês. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui na AMB, pesquisador em cinema, coordenador do projeto de extensão Audiovisual em Pauta, que leva discussões do audiovisual para além dos muros da universidade. E também eu fiquei sabendo que ele já escreveu 2 livros. Então tem muita coisa legal para a gente conversar hoje com o professor. Seja muito bem-vindo, professor Fábio. Está sendo muito legal te ter aqui hoje. Eu que agradeço a vocês, a todo o pessoal do AGCast, a você, Ana Júlia, o Rafael. Legal reencontrá-los também, conhecê-los, reencontrá-los por aqui. E pensando nisso, que é um processo legal, né? Não só na sala de aula, mas a gente aqui também, né, pensando nessas transformações da universidade, como que a gente se insere, como a gente pesquisa. Então, vai aí meus agradecimentos, vamos conversar hoje. Bora lá, professor. Para a gente começar, conta um pouco para a gente sobre como foi sua trajetória, como você chegou ao cinema e à comunicação, a virar professor. Bom, é um longo trajeto, mas eu começo como vocês, estudando. Por aí, começo estudando. Eu sou das ciências sociais, então é um curso mais teórico, pesado, né, que pensa na sociedade em geral, né? Pensa não só, né, nos produtos em particular, né, no jornalismo, na pintura, enfim, na cultura em geral, mas pensa na sociedade, né? E aos poucos eu fui me aproximando da área de cinema. Então, quando eu me formei, eu fiz um curso de documentário, me interessou bastante, um curso de documentário e antropologia, era bem bacana lá com o pessoal da USP. E logo eu comecei a trabalhar na Cinemateca Brasileira. Legal. E que foi algo que foi um grande passo para mim, né? Porque eu comecei a trabalhar como arquivista, né, de grandes arquivos, de pesquisadores, cineastas e críticos importantes do cinema brasileiro, como Glauber Rocha, Paulo Emílio Salles Gomes, Jean-Claude Bernardet, que acabou de falecer, muito conhecido também. Então, todos esses cineastas e pessoas do cinema, quando morrem, se sendo brasileiros, deixam seus arquivos na Cinemateca Brasileira. Então, lá eu trabalhava organizando esses materiais, permitindo a divulgação também desses materiais. Bom, logo depois eu vou para a universidade, entro na docência, faço mestrado, doutorado em cinema, né? E depois começo a dar aula mesmo. É isso. Olha, que bacana. E seguindo essa parte de cinema, né, a gente ficou sabendo que o senhor publicou livros sobre o estilo e análise fílmica, né? Como esses seus estudos dialogam com o seu trabalho hoje na PPG-Com? Olha, Rafael, é bem bacana essa pergunta, porque assim, esse livro é um livro que se chama Cinema, Estilo e Análise Fílmica, saiu pela Papyrus, né? É um livro que ele se desdobra de uma pesquisa em grupo de pesquisa. Então, tem gente que é da graduação, tem gente que é da pós, tem gente que é professor externo. Então, é um livro que tem as pesquisas dessas diversas pessoas, né, que a gente debateu em congressos e dentro da faculdade, e que pensam, em particular, essa questão em geral, assim, como que a gente faz para analisar qualquer material audiovisual. Então, se é uma publicidade, você vai ter que abordar de um jeito. Se é um telejornal, de outro. Se é uma novela, de outro jeito. Se é um filme, sei lá, do Glauber Rocha, é de outro jeito também. Então, como que a gente faz para abordar esses materiais? Para seguir a estética, né? Seja em termos de estética, em termos de linguagem, ou em termos da sociedade. Nesse livro em particular, tem uma questão assim, da linguagem e de questões também feministas, assim, de relações entre audiovisual e mulheres. Então, a gente une essas duas questões, né? Legal, professor. E aproveitando que a gente já comentou sobre a PPG-Com,
Explica para quem é um dos nossos ouvintes, que você já está nos vendo, nos ouvindo, o que é a PPG-Com, para quem ainda não conhece. O programa, PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Anhembi Morumbi, ele é um programa estrito sensu, ou seja, são feitas pesquisas de mestrado e doutorado, são pesquisas mais extensas, de 2 anos para mestrado, 3 anos para doutorado. Antigamente era mais, gente. Antigamente era quase 8 anos. Imagine, ficar lá todo esse tempo pesquisando. Ou seja, são pesquisas profundas, assim. Então, para você entrar, é interessante que você tenha um tema que te motive, sobretudo que te motive e seja importante também para a área de pesquisa, né, para se encaixar dentro da pesquisa de algum professor, de algum grupo de pesquisa, e para ter quem também apoia essa pesquisa. Então, aqui a gente tem também instituições de fomento. O nosso programa tem bolsas de pesquisa. Então, no processo de seleção, a gente conversa com os alunos, a gente faz ali, né, não é exatamente um ranqueamento, mas tem ali tem uma relação ali, né, das pesquisas, e a gente atribui bolsas, né? É possível também pedir bolsas para fora, para a FAPESP e outros órgãos, mas o interessante é isso, pensar num tema que seja de interesse, que seja importante, e aí vocês vão fazer uma pesquisa extensa. Vão participar de grupos de pesquisa, vão apresentar essa pesquisa nacional ou internacionalmente. Tem gente que vai para a América Latina, faz viagens, imagina, até com bolsa. Tem gente que, inclusive, entrando nessa parte, além das bolsas de mestrado e doutorado que pagam as mensalidades, a gente tem uma bolsa que se chama Bolsa Sanduíche de doutorado. Olha. Então, é permitido que um pesquisador passe um tempo, sei lá, na França, nos Estados Unidos, semestre, fazendo a pesquisa. Gente, vale a pena, então. Tem de jornalismo isso? Imagina, eu na França. É que eu não sei muito, mas eu na Itália falando GMCP, oi, que chique, gente. E, professora, aproveitando, eu sou uma das universitárias que finaliza agora, e eu tô nesse momento de pensar, o que eu faço agora pós-graduação? Porque a gente fica 4 anos com um objetivo tão fixo, tão singelo, que é acabar. Tanto que eu tô aqui, acaba logo. Mas tem o pós também, que a gente tem que continuar se desenvolvendo como profissional. Qual é o conselho que você dá para quem está terminando agora e está nesse processo de escolher a sua pós-graduação? Olha, a primeira coisa é escolher um tema que te cative. O que você gosta, o que você ficaria estudando se bobear para o resto da vida. Tem muita coisa assim, na área acadêmica, né? Que, assim, não exatamente o tema, mas a forma de abordagem. Por exemplo, eu quero estudar jornalismo. Então você vai entrar em jornalismo. Você adora isso, você vai seguir pelo menos uns 6, 10 anos dentro disso, né? Então, assim, pegar algo que te cative demais, ver um tema que seja de interesse para linhas de pesquisa. Então, é isso. Por exemplo, aqui no nosso programa, né, a gente tem 2 linhas de pesquisa. Uma linha pega uma parte mais estética, né, o Rafael estava perguntando disso, né, uma parte mais de linguagem dos filmes, ou materiais jornalísticos também. Tem outra linha que pega a questão da circulação, né, desses produtos audiovisuais, né, em termos de uma cultura, né, midiática, né? Então, como pensar nos processos de recepção e circulação desses materiais? Então, né, vocês podem pensar nessas 2 vertentes, né, e fazer um projeto. Escrevam um projeto bem pensado e até isso, também pesquisem, né, os pesquisadores que vocês conheçam, quem escreveu livros sobre esse tema e, sobretudo, o programa onde vocês forem entrar, se for no PPG-Com, darem uma olhada no site, né, porque no site tem assim, os professores, as pesquisas de cada professor, porque cada professor tem um financiamento para uma pesquisa própria, a pesquisa fica lá, né, os resultados da pesquisa, grupos de pesquisa, né, então cada professor tem um grupo de pesquisa, e essas linhas do programa. Então, o conselho que eu dou é isso, dá uma olhada se esse tema que você está pegando tem interesse também dentro dessas linhas, bom, e aí é show. Como você falou assim de impacto social, né? Você falou que tem a ver também com feminismo. Você também coordena curso de extensão de audiovisualidades em pauta, né? Que traz essa parte de impactos sociais. O que você poderia falar sobre?
isso é um curso, enfim, é uma das áreas importantes da pós-graduação, a questão da extensão, né? E a gente divide aí entre extensão e impacto social. Né? E o Audiovisualidades em Pauta, assim, ele não é só coordenado por mim, nesse momento sou eu que coordeno, mas é meio que rotativo entre os professores do PPG-Com, né? E aí é algo coletivo. Então, a gente pensou num projeto que fosse bom para agregar tanto alunos da graduação, quanto da pós, né? Quanto o público externo em geral. Né? E aí o que a gente faz? A gente faz uma curadoria entre os professores de alunos que se formaram aqui e voltam para falar dos seus trajetos. Legal. Né? Então, isso até gera networking, né? Mercado de trabalho, aí. experiência, né? Divide. Olha, inclusive, se tiver algum ex-aluno para indicar podcast, pode chamar que a gente traz a pessoa aqui. a gente indica, porque tem pessoal bem bacana, assim. E aí a gente vai mapeando, até para conhecer quem passou por aqui e o que eles estão fazendo. Então a gente vai vendo, tem gente que está trabalhando assim, com rádio, com TV, até apresenta também programas, internet, TV, outros meios. Tem gente que é cineasta mesmo, tem gente que é crítico de cinema, crítico de arte, curador. Né, curador de festival, né, então por aí vai, tem um monte de, né, tem várias possibilidades aí. Então tem gente que publica livro, a gente traz para falar do livro que publicou, então é bem bacana. Acaba sendo um leque bem abrangente, né? Bem grande, e é bom para quem é isso. Como vocês estão perguntando, imagine, né, alguém que queira conhecer o que é o PPG-Com, né, as linhas do programa. Então lá a gente está debatendo, a gente fala, olha, né, enfim, o convidado fez uma pesquisa em determinada linha, ele fala da pesquisa, mas fala o que ele fez depois e como que aquela pesquisa ajudou, né, nesse trajeto. E é muito interessante ver tudo isso, como que, né, se dão esses desdobramentos. Que é muito importante, né? Mesmo para quem vai trabalhar, por exemplo, no jornalismo, publicidade, né, muita gente pesquisou alguma coisa relacionada a esse tema no mestrado, no doutorado. Né? Então, a gente teve uma aluna importante, aliás, professora, agora atualmente, que trabalhou com a questão de, como se fala, audição, né? Perda auditiva no cinema. Né? Então, como que se dá a representação de personagens que não escutam no cinema? Né? E ela própria também tinha, né, uma questão de uma outra percepção sonora, de não escutar, e trabalha, é especialista nisso atualmente. Né? Trabalha com uma cultura surda no cinema e milita por uma cultura surda. Né? Então, enfim, é legal. A gente traz pessoas, enfim, de todos os lados, né? Enfim, que colaborem, né, para pensar nessas diversas frentes, nessas inserções, ou pesquisas mesmo, gente que está fazendo pesquisa. E é outra possibilidade, até puxando essa ideia, assim, né, quem vai para pesquisa mesmo pode conseguir uma pesquisa de pós-doc, então fez mestrado, doutorado, né, você pode ter uma bolsa no próprio programa, a gente tem bolsa para isso, de pós-doc, é uma bolsa melhor até, né, e começa a trabalhar como docente também, dando algumas aulas, né, ou pós-doc em outras universidades. Então, é bem, bem bacana. Legal, professor. E aqui na GECOM, aqui principalmente no nosso GCast, o nosso principal papel aqui é traduzir para ficar muito mais fácil das pessoas entenderem sobre o que a gente está falando. Então, vou te fazer algumas perguntas mais basiquinhas de quem não entende nada, tá? Tá bom. O PPG-Com, ele é para quais tipos de curso? O PPG-Com, enfim, ele aceita alunos provenientes de normalmente qualquer área da comunicação. Né? Então, você pode ter feito jornalismo, publicidade ou audiovisual em geral. Vou fazer uma pergunta aqui do meu curso, produção musical e fonográfica. Também. Também? Tem muita gente que trabalha com música também lá. Né? Não é só música. Eu, por exemplo, vou fazer uma palestra daqui a 2 semanas que é sobre o trabalho do Zimbutril no cinema. Então, eu pesquisei, é um artigozinho, eu pesquisei o trajeto do Zimbutril nos anos 60, o que é bossa nova, o que é bossa nova do Zimbutril e tal, e as trilhas sonoras que o Zimbutril fez para o cinema. Levantei os filmes, analisei, tem muito de música. Estou analisando partitura e a relação das partituras com as imagens, né? Mas isso é uma frente em particular. Tem gente que trabalha mais para a área da história,
tem gente que vai para essa área de arquivos que eu falei, da onde eu venho, né, trabalhar com essa parte também até mais técnica de arquivologia, né, tem gente que vai para documentário, né, curadoria, relação entre o cinema, o audiovisual e diversas artes. Então, a gente acaba mapeando tudo isso, né, até as relações com linguagens de internet. Tem até Olha aí, professores pessoal, que trabalham como tem com isso. várias vertentes que vocês podem entrar no PPG-Com. E, professora, aproveitando, qual é o momento que o aluno pode entrar no PPG-Com? É assim que eu finalizo a graduação? É depois que eu faço um mestrado? Para entender também quando entrar. Tem várias formas, né? Uma possibilidade é fazer a iniciação científica. A iniciação científica é para isso, é para aproximar o pessoal da graduação com os professores, né? Então, normalmente, ao longo da graduação mesmo, a gente lança ali algumas chamadas, tal, e isso é uma possibilidade. Escrever um artigo com outros professores e alunos é uma possibilidade. Outra possibilidade terminou, né, tenta saber os temas, o que está acontecendo no PPG, as frentes de trabalho, e prestar lá como se fala, prestar o processo seletivo de mestrado. Então, só para doutorado. concluir assim, então o caminho seria essa aproximação do aluno, estudante com a parte científica, certo? Isso, professor, com a iniciação. Com a iniciação científica, para depois, né, chegar na PPG-Com. Isso seria o ideal, mas a gente também Certo. pega muita gente que não fez iniciação científica. Bacana. Falando assim, pensando se, né, alguém que é da graduação Tem um ele já tem repertório. isso, né? É legal, porque já vai formando um currículo. Né? Então, sei lá, eu estou orientando gente atualmente que fez, por exemplo, um belo trajeto na graduação, fez iniciação científica. Então, tem um bom currículo que pode pleitear bolsas fora até da Anhembi Morumbi. Então, tem bolsas muito interessantes fora da Anhembi Morumbi, da FAPESP. Então, sabe, tendo um currículo já, né, enfim, feito, Um repertório, é muito mais né? fácil. E um repertório também. Né? Mas é possível também, se aproximar, fazer aí o audiovisualidades em pauta, que a gente está em processo de inscrição até, e ver os temas, se aproximar, propor isso. Chega com um projeto. Dá uma olhada nos temas, escreve lá um projetozinho de... o processo seletivo, posso falar um pouco do processo seletivo? Claro, pode contar. Assim, é semestral o processo seletivo, então, normalmente no começo de cada semestre a gente abre lá as inscrições. Os alunos têm que escrever um projeto de em torno de 10 páginas, né? Vendo aí. Já é um grande projeto, já. 10 páginas, aí passa por uma entrevista, análise do currículo, e aí a gente conversa, os professores conversam nesse sentido de, primeiro, pensar se esse projeto tem a ver com as linhas do PPG-Com, primeiro, que é um critério para a gente. Né? Se não tem, a gente sugere, a gente até conversa, fala, olha, eu acho que você pode reajustar ou reescrever determinadas frentes, ou se tem a ver, né, e o aluno, enfim, tá na linha, a gente aceita e também sugere possibilidades de ampliação, né, ou recortes desse projeto. Né? Mas é isso, presta essa prova, enfim, e vê o que dá, as bolsas que consegue. Né? As bolsas são até 100%? Tem várias bolsas, né? Oh. Mas tem bolsas Grandes que são 100%. Oportunidades, hein, galera? Mas chega a 100%. Chega. Tem Então. bolsas de 70%, se eu não me engano, 75%, 80%. Tem bolsas internas, né? Que Que legal. pagam parte. Tem bolsas que cobrem 100% da, por exemplo, mensalidade. Tem bolsas que são externas que já pagam algo a mais. Então, você, além de estar aqui matriculado, você ganha um dinheiro a mais para fazer a sua pesquisa. Mestrado e doutorado. Imagina, Completo, ganhar né? dinheiro para estudar, olha só. Ai, que da hora. Exigem, vocês têm que estudar bastante. Mas até aí ia ser legal. Eu sempre quis poder ganhar dinheiro só para estudar. Olha só o que isso é mais fácil. Tem que trabalhar? Óbvio que não, vamos só estudar. Aí, Você ó. vai criando todo aquele repertório ao longo da sua graduação, né? Que é para conseguir ter, né, mais chances ainda de ter participando da PPG-Com. Isso. E, professor, teve algum projeto da PPG-Com que te marcou para você contar um pouquinho para os nossos ouvintes? Tem vários projetos legais, né? Tem vários projetos legais. Eu vou puxando a sardinha para o meu, né? Pode puxar. Esse é o momento Projeto, de se vender também.
É que a gente tem vários projetos, assim. Alguns vão para a área de TV, por exemplo. Então, tem lá o professor Rogério Ferraraz, né, e a professora... Tem aula com ele, o professor Rogério, você deve conhecer, né? Estou Rogério tendo aula com ele esse semestre. A professora Inês, né, Carlos Magno. Eles estão com um projeto bacana na Rede Obtel, e que trabalha, por exemplo, com... Né, é uma rede que trabalha com a questão da ficção televisiva. Né? Então, pode trabalhar com novela, pode trabalhar com séries, mas eles trabalham nessa linha também, de uma, né, da recepção e de uma análise dos materiais. Então, é um projeto bem bacana. Então, eles estão unindo bastante gente, colocando para escrever junto. Né? É um dos projetos interessantes. Outro projeto interessante... do professor Jamer, você deve conhecer também. Conheço também, tenho aula com ele. Né, professor Jamer de Mello, que é nosso coordenador, aliás, né, professor Jamer, ele tem um contato com uma rede que se chama Teoria de Cineastas, é uma rede lá de Portugal, e que pensa que os cineastas eles propõem as teorias sobre seus próprios filmes. Então, a gente não vai pesquisar um filme a partir de outras teorias. A gente vai pensar como que o cineasta pensou aquele filme. Como o filme ou os cineastas, a partir de entrevistas, eles pensam esses filmes. Né? Então, agora, por exemplo, já saíram vários livros dessa rede. Né? O professor Jamer já participou. Está saindo um outro livro agora, que é decorrente também dessa rede. E tem gente lá do nosso programa junto também. Né? É isso. E quando você fala assim de como cineastas pensam, quais são as tendências que você acredita e os desafios da comunicação e o audiovisual no Brasil atualmente? Tem muitas. Aí a gente vai, né, para um debate... Se a gente fosse assim, fechar, assim, você acha mais assim, atual? Ou até qual é a maior dor? Qual que é a maior dor, né? Eu me interesso por tudo na área do audiovisual, é incrível, né? Mas eu tenho debatido muito, a gente tem debatido muito essa relação, por exemplo, do audiovisual, do cinema com a política, por exemplo, né? E isso une as nossas duas frentes de pesquisa, linhas do programa, né? Então, por exemplo, existem filmes que unem a questão do horror, por exemplo, do terror enquanto gênero e representações da política brasileira. Né? Então, tem uma frente que é bacana aí que está rolando. Tem uma frente que, por exemplo, Petra Costa, né? Ela tem filmes que envolvem política e documentário, por exemplo. São frentes que são abrangidas pelo nosso programa também. Né? E eu tô achando muito legal o nosso papo, porque eu tô tendo esse semestre narrativas documentais aí, com o Jamer. Com o Jamer e com o Ferraraz. Olha, tá dentro, já pode fazer um projeto pra gente, né? Por exemplo, o material lá da Petra Costa, né? Fez lá Democracia em Vertigem. Sim. Por um lado, a gente pode pensar que aquele filme, Democracia em Vertigem, tem a ver com gênero, com uma linguagem específica, que é documentário, é meio autobiográfico, né? A gente trabalha com isso enquanto gênero. Por outro lado, tem uma circulação desse filme, enquanto, né, do filme em si, mas enquanto uma questão, né, da cultura política brasileira. Né? O que é a democracia, né, os impactos, né, do impeachment da Dilma Rousseff, como que isso... É também um impacto mais expositivo também, de mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Acho que principalmente o Democracia em Vertigem coloca em pauta coisas que se a atuais, gente... né? É muito atuais e também é um tema, ao mesmo tempo, delicado, mas é um tema que precisa ser debatido. É um tema que tem que ser exposto, urgentemente, né? urgentemente debatido e redebatido também. Interessante que eu vejo dessa forma. Esse gênero audiovisual da Petra Costa, um pouco meio autobiográfico, ele foi muito utilizado por cineastas que são herdeiros ou filhos de famílias de perseguidos políticos. Então, essa coisa de representar a própria família, o país, entre o pessoal e o público, né? E o histórico, né? Ainda Estou Aqui, saiu isso agora, né? Ainda Estou Aqui, não né? Já pegaram. Então, perceberam? É um gênero que vem dali e é que eu vejo que ela está quase encerrando esse gênero atualmente. E então, quando a gente fala também assim de falar da própria família, acaba falando também das próprias famílias brasileiras, né? E as pessoas se reconhecem nesses filmes também, né? Então, acredito que essa comunicação, né, tem esse link, né, muito forte. Mas é muito legal também como o cineasta em si tem esse papel de comunicar algo, mas deixar meio fantasioso para as pessoas engajarem e assistirem até o final. Mas no final vai ter uma história ali por trás, né?
Nesse caso específico, tem uma espécie de, eu vejo também, uma espécie de autorreparação também. Exato, uma crítica enorme também. Que tiveram pessoas desaparecidas, né? Deve ser extremamente difícil isso. E que é um desaparecimento que, ao mesmo tempo, é pessoal e é histórico. Então, é um gênero específico, eu acho que surge nessa entrelinha mesmo, né? Entre, né, uma questão pessoal, de uma pessoa querer colocar o mundo, porque isso é difícil falar para os pais, imagina, para falar, ou perder os pais, falar para a família, tratar daquilo fica, né, é difícil falar entre familiares, né, e imagine também publicamente. Então, é bacana isso, né, pensar num gênero audiovisual que serviu para isso. Né, e ainda continua servindo. E pensar o audiovisual como história também, né? De marcar e relembrar a história do país, né? Isso, história, memória. Versões específicas de como foi a história, conflitos. E é interessante que a gente também tem filmes que vêm retomando essa história, essas lutas políticas. Em particular, aí, por exemplo, do impeachment da Dilma Rousseff, a gente teve mais de um filme que trabalhou com isso, e são versões diferentes. Então, o nosso papel também é isso, no PPG-Com, né, fazer essas análises. Qual a versão de cada cineasta? Qual a versão, né, e a quem eles estão, né, como se fala? Levando à frente. Enfim, né, quem eles estão iluminando, que memória eles estão trazendo. Os holofotes, né, que estão jogando, né? Isso. E é legal também a gente olhar o além do cinema em si. Por exemplo, quando a gente tinha, eu ainda estou aqui, muito em pauta nas redes sociais, ressurgiram muito sobre a pauta de falar sobre o momento da ditadura, sobre o que aconteceu. Tiveram até alguns famosos que voltaram para o spotlight e mostrar que eram de famílias que tinham pessoas junto. Não vamos expor nomes aqui, mas é muito legal também como o cinema reflete no online. Então tem gera essa debate, junção, né, do offline para online, e gera também essa sensação de, cara, pelo menos comigo foi assim, tava todo mundo falando de Ainda Estou Aqui, eu não fui, então eu não sei ainda eu não tenho essa pauta para debater, então eu preciso assistir, e é legal como isso vai influenciar também no consumo do cinema, porque, querendo ou não, por conta da pandemia, muitas pessoas deixaram de ir ao cinema. Não é à toa que agora muitos cinemas fazem aquela semana do cinema, que você paga baratíssimo para ir e trazer de volta esse meio de consumir a cultura do audiovisual para o nosso dia a dia. Também é bem legal. Esse é um debate importantíssimo, nosso também, essa questão da circulação e da recepção. Tem professores que trabalham especificamente com isso também. Por exemplo, o professor Guto, que você deve conhecer, também foi professor aqui. Enfim, foi contratado agora, mais recentemente, e trabalha também com recepção. Então, é uma linha nossa, né? Pensar em como isso circula, em estudos de recepção em particular, né? E nesse caso específico, interessante, como que recoloca essa questão política, mas a partir de diferentes estratos, né? Então, a gente vai ter muitos teóricos, gente da área de história, que viram de uma forma. Né? Para eles já estava clara essa questão. Né? Teve lá até a Comissão da Verdade, que foi foi um grande avanço, um grande avanço em termos de colocar em debate na sociedade brasileira isso, e de correr atrás de quem fez, o que aconteceu. Né? E depois isso visto no cinema, talvez um cinema é interessante pensar isso, no Ainda Estou Aqui, né? Que é um cinema que ao SOI chegou, né, a um outro público também. Né? Então, como que, né, se a gente tinha outros filmes, talvez do início do século, que tenham trabalhado isso, não tiveram talvez a mesma circulação que o Eu Ainda Estou Aqui, né? E como que isso reverberou, né? Então a gente vai ter grandes debates, né? Foi para fora do país e ganhou muitos prêmios e trouxe para o cinema brasileiro essa dedicação e esse foco que merece. Infelizmente, não são todos os filmes brasileiros que têm a grande... Esse reconhecimento, né? Exato. Por exemplo, um que saiu logo após foi o Vitória, que era da Fernanda Montenegro também, que contam uma grande história, expõe várias questões também sociais, mas, pelo menos na minha visão, não foi um filme que teve todo esse espaço que merece. Ele deveria ter tido o mesmo do Ainda Estou Aqui, para trazer também esse debate para o nosso cinema brasileiro, para mostrar o que aconteceu. E eu acho muito legal também que na PPG com vocês estudam sobre isso, para mostrar que realmente existe um problema. Porque, querendo ou não, a gente sabe, conversando no dia a dia. Mas quando a gente estuda, pega dados para mostrar
eu acho que a gente consegue contar uma história muito maior e que as pessoas vão engajar muito mais. É legal pensar também nesse sentido, assim, de que tem filme que pode ter um determinado impacto, né? Às vezes tem outro tipo de filme que ele é feito não necessariamente preocupado em ter um impacto, sei lá, de grande público. Sim. Né? Então, a gente vai ter outras pesquisas aí também, de filmes dos anos 60 e 70, por exemplo, feitos durante o período militar, e que eram filmes. Eu estudei um cineasta que se chama Oswaldo Candeias. Né? Ele fazia filmes que ele denominava de filmes subterrâneos. E o que ele dizia? São filmes subterrâneos, Oswaldo Candeias. Né? E aí ele pegava material vencido, na época em película. Né? Ele pegava material vencido, empresas de publicidade aqui da Boca do Lixo, pegava lá os restos, né? E fazia filme com aquilo. E aí era um filme que ele não enviava para censura e que ele fazia circular em cineclubes universitários. Né? Imaginem vocês fazendo cineclube aqui, chega um cineasta que, Nossa, o Jaime me contou que isso. não queria enviar para censura, só queria passar aqui para debater no cineclube de vocês. Então, ele fazia esses filmes circular, filmes como Zezé, o Candinho, então, falando o nome só, mas eram filmes muito estranhos, mas que ele fazia e tinha uma liberdade até de crítica com o governo para isso. Aí botava a boca no trombone, né? e mandava, né, as mensagens dele. E é muito legal quando a gente olha o cinema como ponto crítico, né? Essa semana mesmo eu estava numa aula com o Jaimer de narrativas documentais. E ele estava contando pra gente sobre um filme do Coutinho, que analisa a TV brasileira por 24 horas. Não vou lembrar agora o nome do documentário, mas é um documentário que mostrava o que acontecia nesses horários com várias emissoras. E ele não pôde passar também. Ele ia nas universidades, mostrava, e logo após que ele morreu, eu acho, ou ele morreu uma semana ou um dia depois, ele já estava no YouTube. E é muito legal também a gente olhar como essa glória dos cineastas também não é 100% valorizada, porque é o exemplo do Coutinho que só depois que ele faleceu ele pôde mostrar o trabalho dele na liberdade. Livremente, na verdade, desculpa. Sem ser perseguido. Exato. É interessante isso também. É que eu estou lembrando, eu pensei em duas coisas aqui. A coisa do Coutinho, né? Tem uma coisa que é o cinema de dispositivo, que a gente debate. Né? Esse é um tipo de cinema. Eu vou fazer um cinema com câmeras de vigilância. É um tipo de cinema. Vou fazer filmes só com... Né, igual da Vitória, né? Exato. Imagens em transatlântico. Vou fazer filmes só com uma câmera em determinada posição. Né? Então, são ideias de filmes de dispositivo. Isso tem a ver com a nossa linha 1. Né? É uma linguagem específica. Você pode pegar esse filme e propor lá um mestrado sobre ele, por exemplo, e estudar. Né? Estudar por que reverberou desse jeito o filme do Coutinho, por que foi aceito e depois circulou, né, rapidamente. Né? Mas eu me lembrei de outra coisa também. Eu trabalhei no arquivo do Jean-Claude Bernardet. Enfim, ele foi um crítico importante, cineasta e tal. E ele sempre mandava materiais, ele escreveu muito, assim, muito para a Cinemateca Brasileira, e ele mandava assim, essa pasta aqui abrir só depois que eu morrer. Enfim, então, essa outra, né? E, enfim, né? Agora ele faleceu, né? Vamos ver o que o pessoal está pesquisando. Já abriu? Não sei, aí né? Tem curioso. Esse material. Mas é isso, tem também, às vezes tem o desejo do cineasta, mas tem uma questão que é de direito, então também como e de proteção, às vezes, também da própria pessoa, né? A sociedade que a gente vive. Exato, eu também. Também. Olha, eu como jornalista, quando eu morrer também vai ter uma pasta. Abra depois que eu morrer. Abra depois que eu morrer. Vou expor todos os famosos. E, professora, aproveitando pra gente encerrar, aqui no AGCast a gente tem um quadro que chama Conselho do Convidado, onde você pode contar um conselho que você queria ter recebido quando você era mais jovem, quando você iniciou sua carreira, ou um conselho que você acha que vale todo mundo levar pra vida. Olha para aquela câmera ali e faz o seu momento do conselho pra gente. Não, o meu conselho é investir naquilo que vocês acreditam. Mesmo que vocês não encontrem, num primeiro momento, alguém que talvez apoie aquilo ou que entenda, né? Ir em frente, é isso. Vá em frente naquilo que vocês acreditam, naquilo que vocês se sentem bem. Né? Que vocês vão encontrar alguém que
que também acredite naquilo em termos de trabalho, né? E é isso. Maravilha, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo papo. Eu tenho certeza que a galera do audiovisual, quem é interessado por cinema, adorou um pouco esse nosso papo, Foi falando incrível, sobre vai o se interessar cada vez PPG-Com, mais. sobre cinema também, trazendo algumas análises. E, professor, agora é o seu momento. Como a gente te encontra? Se os nossos alunos quiserem conversar com você, pode ser LinkedIn, Instagram, o que você se sentir confortável para divulgar como eles podem te encontrar. Então, assim, duas coisas. Primeiro, a gente falou do PPG-Com. Então, assim, fiquem de olho no Instagram do PPG-Com, que é ppgcom_UAM. UAM. Achem lá, tem tudo lá. Inclusive, tem todas as referências aos professores, a minha, todo mundo. Né? Vejam o site do programa. E o meu Instagram é fabio.raj.show. Todo o meu nome junto, é isso. Tô lá. Perfeito, professor. Muito obrigada. Nossos ouvintes, muito obrigada por ter escutado o nosso papo até aqui. Vocês me encontram no LinkedIn como Ana Júlia Faita e no Instagram, @anafaita com 2 As. Como a gente te encontra, Rafa? Vocês podem me encontrar com Rafael Domingos no LinkedIn e @Rafael Domingos no Instagram. A gente pode conversar lá sobre produção musical, comunicação e mercado também nessa área também. A gente pode estar entrelaçando vários cursos aqui e promover bastante conversa sobre o assunto. Perfeito. E vocês não esqueçam de acompanhar os nossos episódios aqui no Spotify, seguir a nossa página, dar um coraçãozinho se você gostou. Você que está nos vendo pelo YouTube, comenta aqui embaixo qual é o próximo convidado que você quer que a gente traga aqui, ou algum curso que a nossa equipe de produção vai atrás de uma pessoa para a gente trazer aqui. Não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no nosso Instagram, nosso YouTube e no nosso Spotify, para você não perder nenhum dos nossos episódios. E seguir as nossas redes sociais que vão ficar aqui embaixo. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente.